Galera do VF Comunica, mais uma entrevista exclusiva aqui para o nosso canal, seu canal favorito de jiu-jitsu, e hoje nós temos a presença de Maclay, um pilar fortíssimo dentro da escola BJJ College Melk Galvão. E se você não sabe, ele decidiu largar a carreira de competidor, que era também um dos campeões que começou a treinar com o Diogo, Mika e a galera toda lá no início para ser professor. Tem esses e diversos outros assuntos para a gente conversar, mas, Maclay, obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui, meu amigo. Eu que agradeço a oportunidade, VF, tá sendo exposto, né, numa marca muito grande como a sua, né? Então é muito bom para o meu trabalho e para o trabalho da nossa equipe, para a galera conhecer também e até mesmo poder se inspirar em alguma coisa, né? Começa contando aí pra gente, como é que foi teu primeiro contato com o jiu-jitsu e a competição ali? Se você pudesse fazer um breve resumo disso. Beleza, então eu comecei a treinar com 10 anos de idade e nesse mesmo ano, após alguns meses treinando, já fui competir. Eu comecei na luta livre, né, no sem kimono, e da luta livre eu migrei para o jiu-jitsu, por conta de mudança, me mudei para o interior com a minha família. Né? E desde lá, o jiu-jitsu começou a ser minha fonte principal do dia a dia ali, né, diário. Né? E desde então, eu fui evoluindo, fui conhecendo pessoas que me ajudaram nesse processo. Né? Então, a parte inicial foi essa. Comecei na luta livre, com 10 anos de idade, e comecei a competir cedo e não parei mais. Competia, sei lá, 50 vezes por ano, 40 vezes por ano, e assim ia embora. E como é que era a relação de você com o Mika, o Diogo, lá naquele início? Vocês tinham realmente noção, assim, ou imaginavam muito que chegaria nesse ponto que é hoje? Como é que era o treino lá com o Melk, o Diogo, o Mika, a galera da primeira geração da escola? Então, dos 10 até os meus 18 anos, né, foram 8 anos onde eu não tive contato com o professor Melk. Eu apenas conhecia ele aqui na região do Amazonas, eu via o trabalho dele, né, e como qualquer outra pessoa na época admirava muito o trabalho que ele vinha fazendo com os garotos, né, que hoje estão aí em ascensão. Então eu não tinha contato com ele. Ele já foi até meu árbitro em competição, tem foto. Caraca! E ele arbitrando, positivando, né. Aí foi quando veio o Dream Art em Manaus, né, eles procuraram o professor Melk para abrir esse projeto em Manaus por conta do celeiro amazonense, né? E eu fui selecionado para fazer parte desse projeto, onde já estava o Mika, o Diogo, né, o Alessandro, né, tinha mais alguns atletas de fora também dentro desse projeto. Foi aí com 18, 19 anos que eu tive contato com o professor Melk, né, os meninos que hoje estão conosco aí. Cara, foi uma mudança bem radical, porque eu passei 8 anos ali competindo, mas eu não tinha noção. Eu tinha bons professores, né? Eu tive pessoas que me ajudaram muito nesse processo. Só que essa parte, né, que o professor Melk faz hoje, como você sabe, como todo mundo sabe, né, muito profissional, muito all time ali, muita pressão, né? Então, os primeiros dias no alojamento, né, que foi feito um alojamento para isso, eu saí de casa, eu larguei a faculdade, né? Então, tipo assim, o Melk falou, cara, é tudo ou nada, tu larga tudo e vem morar no alojamento ou não, né? E nessa época eu também estava até meio parado, estava estudando e trabalhando, não estava mais competindo ou treinando como deveria. Eu treinava 2 vezes na semana com o professor Nabil, né? Inclusive o professor Nabil que me lançou para o Melk. O Melk tinha contato sobre mim, só que ele não queria inicialmente porque eu não estava mais ativo, ele queria alguém ativo e o professor Nabil insistiu, pô, pega o moleque tá só precisando de um direcionamento. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Aí o professor me ligou, ó, é isso, isso, isso. Aquele jeito dele bem carinhoso, né? Eu, caraca, será que eu quero isso mesmo? Aí eu fiz uma reunião com a minha família e tal, e eu acabei indo, né? Então, os treinos iniciais eram muito, cara, tipo, acordava de manhã, ia dormir tarde, né? Treinando de manhã, tarde, noite, fazendo natação, preparação física, treino de pegada, fazia 3, 4 treinos de vídeos por dia, dava aula. Desde sempre, ele sempre nos incentivou a dar aula, porque ele sabia que isso seria importante para o nosso futuro. Então, desde a faixa azul, desde os meus 18 anos, eu já estava auxiliando em turmas que ele assumia, né, de turma comercial, porque ele falava que isso era importante. Na época isso era um saco, porque, pô, passava o dia treinando pra caramba, pressão, e tinha que ficar 1 a 2 horas vendo, pô, criancinha querendo sair na porrada, você tendo que ter cuidado, né? Então, o sono batia e na época eu não entendia muito bem, né? Mas hoje, com certeza, eu entendo, né? E é isso que eu tento fazer com a galera aqui. Então, eu peguei a parte que a gente era
A gente usava a Kombi, né, para se deslocar aqui em Manaus, para fazer o que tinha que fazer, que ele montava uma rotina, né? Então eu peguei essa parte aí e é isso aí. E, cara, como competidor, você também chegou longe, você conquistou títulos expressivos como europeu, foi um excelente competidor. Como é que foi? O que você lembra da tua fase competitiva? Porque hoje a gente sabe que não necessariamente precisa ser um competidor de elite para ser um bom professor e ter campeão. Mas tendo um pouco dessa experiência faz muita diferença, né? Como que foi tua fase competitiva, Maclay? Com certeza, né? Para você ministrar, instruir um caminho, é muito interessante você ter tido um histórico, né? Não é impossível, mas é interessante isso. Né? Então, minha parte de competição, é como eu falei, eu passei minha vida competindo desde que eu entrei. Eu gostava de competir, eu amava competir, eu queria competir todo final de semana. É competição de valendo uma pincha, alguma coisa eu estava querendo entrar, de kimono sem kimono, judô, wrestling na escola, sempre gostei muito de competir. Né? Então, quando eu comecei a ter essas oportunidades de lutar grandes eventos, né, eu tive um bom histórico competitivo. Eu não tinha técnica, eu não tinha um físico, eu não tinha talvez alguma parte emocional, mas eu tive uma experiência nessa parte onde eu não era tão profissional assim. Né? Então o professor me acolheu e apenas foi me direcionando, Maclay, é isso, é isso, é isso, cara. E foi nessa época que eu vi que, caraca, eu realmente sou bom. Né? Claro, na minha faixa, né? Eu era faixa azul, faixa roxa, até a marrom competi, então eu fui campeão de grandes eventos, né? Eu tive boas experiências, eu já lutei várias vezes fora do país também, né? Através desse direcionamento, né? Então eu sempre fui muito nervoso. Eu não vou falar que eu era o mais confiante do mundo, mas eu gostava daquilo, sabe? Eu gostava e eu conseguia lidar bem com a competição. Então, cara, competi até hoje, eu tô final de semana, se puder, eu tô em competição com as crianças, né, com os nossos alunos, mas competir para mim é algo sensacional. E esse período que eu competi, digamos, profissionalmente, né, vivendo uma vida de atleta de verdade, foi um período que eu nunca vou esquecer. Foi muito marcante. Foi aí que eu iniciei a minha vida, né? Tipo assim, que, cara, eu sou adulto, sou responsável, preciso ter os meus resultados, eu preciso treinar, só depende de mim, né? E com isso eu fui caminhando, tive bons resultados, tive boas performances, né? Tive aí grandes experiências que hoje contam muito, né? Me ajudam muito nessa minha parte de professor hoje. E como é que foi a tomada de decisão para você se dizer assim, caramba, para mim acabou, não quero mais? Foi como que você teve esse estalo? Foi uma coisa que você pensou, pô, vou competir até a marrom, na preta vou virar professor? Qual foi o motivo dessa decisão? Vamos lá, é um motivo bem, digamos que triste, né? Entre aspas. Na época, né, o professor estava viajando muito, né, já que o Mika já era faixa marrom, né, o Diogo também, e o Fabrício, na época, então eles estavam viajando muito para a Rose Number One, para campeonatos, né, então eu comecei a ficar um pouco mais disperso, comecei a viajar para competição sozinho, né, e isso era algo que me incomodava, tipo, ter o mestre ali, ele era muito rígido, mas tendo ele ali, ele me instruía, né, ele me ajudava, e com isso eu comecei a ter resultados ruins, né, aí juntou com nessa época eu já estava de faixa marrom, né? De faixa marrom, tinha voltado de um Grand Slam em Abu Dhabi. Aí eu dei um outro tiro em uma competição, aí eu voltei. Quando eu voltei, né, eu já estava morando fora de casa. Né? Eu já estava morando sozinho com a minha esposa hoje, com a Catherine, que é a recepção aqui da academia, que me ajuda muito. Né? Então eu estava morando sozinho com ela e nessa época, como eu comecei a ter resultados não tão bons, eu estava começando a já não ter dinheiro para me manter, a verdade é essa. Né? Foi isso aí o desespero, tipo, caraca, o mês chegou, né? Eu não ganhei a última competição, né? Tô morando sozinho, tô com a minha esposa, então, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Ou eu vou sair do jiu-jitsu e vou procurar alguma coisa, ou eu vou falar com o professor para começar a dar aula, para começar a ganhar alguma coisa, né? E eu tentar me reestruturar e continuar competindo, né? A ideia inicial foi essa. Né? Então, ele estava até no período de treinamento para a seletiva do ADCC, eu estava ajudando os meninos a treinar também. Essa época aí foi sensacional, que a gente ganhou lá a seletiva com os meninos. Né? Então, foi esse o período que eu comecei a migrar para ser professor. Né? Foi por questões financeiras mesmo. Né? Eu atleta, eu morando sozinho, eu não tinha de onde tirar dinheiro. Né? E na academia, o mestre sempre deu turmas para os atletas para fazer um dinheiro, né, e tentar ir se mantendo. E foi aí que eu entrei. Falei, mestre, eu liguei para ele estava voltando do Rules Number One, lembro bem disso. Daí eu conversei com a minha esposa hoje,
que é minha esposa hoje, né? Eu falei, ó, vou fazer isso. Você apoia? Ela falou, cara, tô contigo. Eu falei, não vou parar, só preciso agora gastar algumas horas do dia dando aula para fazer um dinheiro. Né? Eu vou continuar treinando, é normal. Aí eu liguei pro mestre e falei, ele falou, quando eu chegar a gente conversa. Aí ele chegou, hoje a gente conversou. Né? Ele falou, ó, vou te dar essas turmas aqui, tu dá aula todo dia, né? Começa já a praticar isso aí, né? Entende? Aí começou a me ensinar sobre parte comercial, porque eu vivia competição o tempo todo e o treino que faz a gente reter parte financeira não é o treino de competição, né? São treinos comerciais. Ele começou a me ajudar, a me instruir. Eu comecei a assistir aulas dele com mais frequência, comecei a buscar conhecimento fora, né? E eu comecei com faixa branca iniciante, né? Na turma de adulto, faixa branca iniciante. E esse foi o start, né? Eu comecei a cada semana já fazendo o dinheiro que a escola estava me dando através do meu trabalho, né? E foi isso, eu continuava treinando porque ele exigia que os professores continuassem treinando para ajudar os competidores e também para se manter ativo, que é importante, né? Que ele não queria que a gente começasse a dar aula e parar de treinar. Não, a cobrança poderia ser menor, só que a gente tinha que continuar treinando. Então eu comecei a treinar com os meninos no treino pesadão, continuei fazendo preparação física e eu já estava investindo já metade do meu dia em estudo e montando as aulas do dia, como era a minha primeira vez, né, assumindo turma de verdade já de faixa marrom, eu ficava nervoso, né, eu sou meio gago, eu gaguejava muito na hora, né, então, mas pelo meu conhecimento, eu acho que me ajudou muito, sabe, a minha trajetória de competidor, ela me deu muitos recursos com o profissional, que né, é com a equipe de modo geral, que foi, digamos que fácil, né, e a galera me respeitava muito, né, porque eu era aquele cara que, pô, o Maclay é um atleta de competição, é da equipe, tá dando aula pra gente, é algo bom, né, algo sensacional. Então, meio que me ajudou muito esse histórico como atleta, né, essa visão que eu tinha de atleta profissional, de um atleta campeão, né, me ajudou muito nessa transição para começar a ser professor. E o motivo foi esse que eu falei. Pô, irado, cara. Muito maneiro saber dessa história assim e mostrar também para quem está nos assistindo que o jiu-jitsu tem várias outras vertentes também para você ser bem-sucedido, né? A competição talvez seja 1%, 2%. É a mais difícil. É a mais difícil, mas tem várias outras oportunidades. E como que você foi construindo a confiança depois desse trabalho inicial com os competidores da nova geração da escola, né? A gente hoje tem o Caleb como o grande nome que puxa a nova geração aí, e ele fez toda essa base com você. Como você foi construindo a confiança para moldar esses novos campeões? Eu lembro de estar em Manaus, no Majestic, vi você também cuidando do Caleb, do Isaac, tem também o Arthur, que ele ainda vai explodir, mas é muito habilidoso também. Como é que você foi construindo essa confiança e essa responsabilidade? Então, com esses garotos foi muito bom, porque eu já tinha contato com eles diários, né? Na hora dos treinos, então a gente já tinha uma relação. Aí quando o professor foi embora, falou, Maclay, ele tinha acabado de me dar preta, ele, Maclay, eu tô indo pra Jundiaí, pra expandir o nosso trabalho, e tu vai ficar responsável pela academia, porque eu tô levando grande parte comigo, você falou que quer ficar, então a academia vai ficar na sua responsabilidade. Né? Eu com 21 anos de idade, academia de Manaus, né? Aí foi quando eu comecei a ficar totalmente imerso, eu já passava o dia na academia, tanto puxando os treinos de competição como os comerciais, com a nossa equipe de professores na época, né? E eu comecei a ter muito contato com os garotos, né? Ainda não tinha alojamento, né? Ainda não tinha alojamento, eles iam para casa, voltavam, né? O alojamento foi posteriormente após tudo isso, né? Então, aí eu comecei a ter contato diário com eles nas aulas e tal, né? A gente foi competindo, treinando, né? Passou um tempo, aí foi quando chegou a época de que o mestre falou, Maclay, estamos com um bom apoio, e a gente viu que para a gente fazer os garotos darem certo, eles precisam morar e viver jiu-jitsu 24 horas por dia, e não só viver, como ter bons caminhos extra-tatame. É porque a gente via, quando eles iam e voltavam, em casa, dormiam tarde, comiam besteira, né? Então eles não seguiam o que tinha que ser feito, e a gente vê que no alto nível o detalhe é muito importante. Exato. Aí falou, Maclay, ou a gente faz ou não faz, a gente não pode perder tempo. Aí ele falou, estou com um apoio bom, né? Então vamos abrir 2 alojamentos, você mora com eles, né? E você vai ficando com eles todos os dias e vamos ver como é que isso vai dar. Aí foi quando a gente alugou 2 apartamentos bem do lado da academia, né? E a gente fez a seleção de, eu acho que 12 atletas na época,
E eu comecei a conviver com eles. Eu tinha meu quarto com a minha esposa, eles moravam no outro quarto, e no quarto de cima ficava o restante. Eram quartos com beliches, né, um em cada. E a Catherine fazia a comida deles, né, almoço, janta, panelona de arroz, macarrão, a gente economizar dinheiro. Né? Então, essa parte da Catherine viver isso também foi algo sensacional. Eu vi, caraca, essa menina aqui, ela tá comigo, porque É verdade. porque imagina, a gente numa casa com 6 moleques de 14, 13 anos de idade, imagina a confusão que é. Né? Então, mas a gente foi tendo um excelente relacionamento, né? Eu brigava muito com eles, porque tinham maus costumes, como natural, né? Tem 13, 14 anos de idade, né? Mas eu fui conseguindo formar a parte pessoal deles, porque a gente sempre pensou que antes do lado atleta, o lado pessoa precisa estar formado. O lado pessoa Exato. o lado atleta ele não vai ser bem sucedido como deveria. Né? Então, eu comecei com costumes bons, com boas atitudes, com bons pensamentos. E com essas atitudes, os meninos foram ficando muito próximos, já tipo, eram irmãos todos os dias, treinavam todo dia, comiam todo dia juntos, sabe? Era aquela vibe. Tinha Kombi, ia para competição de Kombi, ia para a escadaria, ia para preparação física, todo mundo no mesmo horário. Né? Então, foi aí que eu comecei a ter esse contato mais próximo com todos os garotos, né? E hoje eles estão aí, né? E a gente fica muito feliz com isso, que realmente, para a gente fazer dar certo, a gente precisaria dar esse passo aí. Foi doloroso? Foi, porque para eles também, moleque de 13 anos, morando fora de casa já, com um monte de moleque em casa, treinando pra caramba. Eu brigava muito, eu era muito extremo. Como isso aí, eu errei um pouco no começo, mas só que foi bom, eu não vou considerar um erro, não. Porque como eu tinha a imagem do professor Melk, ele era muito durão naquela época, nossa, você não podia respirar errado, que ele né? Aí eu no começo eu era assim também, porra, não sei o que, nossa. Aí os meninos tinham muito medo de mim, mas a gente era muito amigo, a gente assistia, cara, final de semana a gente assistia série, assistia filme, ia treinar, eu jogava bola, eu, pô, vi os moleques cansados, pô, é bom jogar um futebol, eles se divertiam, né? Então, hoje eu não sou mais assim, hoje eu entendi que não precisa ser assim, né? Inclusive, até arrumava muita confusão com a Keta, que a Keta, tu não precisa falar assim com eles. Eu preciso assim, preciso assim. Então, eu brigava, eu e ela, por conta dos dois moleques, né? Mas foi uma época boa. Foi bom para moldar eles para... É porque eles estão vivendo agora. Sim. E qual que é a obrigação do atleta que hoje faz parte do time profissional, tem o apoio da escola e está no alojamento? O que é cobrado deles, além de treinar ali? O que vocês prezam para esses garotos? Então, a gente preza que seja um atleta completo, né? E quando a gente fala atleta completo, é que ele seja completo para o mercado de trabalho, porque a gente precisa ver que o jiu-jitsu, ele é um mercado de trabalho como qualquer outra coisa. E quanto mais completo você for, você vai ter mais oportunidades de reter financeiramente o seu trabalho, né? Então, quando o garoto ele é educado, ele é comunicativo, ele tem uma boa mídia social, né? Ele é um bom atleta, ele tem bons resultados, as coisas começam a acontecer. Né? Então, tipo, agora os meninos estão em Abu Dhabi, né? Vários aí estão em Abu Dhabi. O Caleb agora estava viajando à Europa fazendo um seminário, né? Então, tipo, as coisas foram acontecendo graças a esses pedidos que a gente sempre fez. Não é legal você ser o cara que fala palavrão, você ser o cara que faz o bullying, você ser o cara que tem risco na sobrancelha, 1 milhão de coisas aqui no cabelo, né? Você precisa ter uma boa postura, né? Para você ser valorizado. Né? E ser bom de jiu-jitsu, a gente sempre falou, cara, é uma das pequenas coisas. Né? Isso foi difícil de entrar na cabeça deles. Eles só queriam saber de treinar, ganhar medalha. E a gente, cara, não é só isso, velho, não é só isso. Aí ia para uma entrevista, não sabia falar, não sabia trabalhar a mídia social, escrevia errado, falava errado. E a gente, cara, a gente foi moldando, fazendo aulas de didática, aulas de oratória, aulas de português, né, aulas de mídia social. E até hoje eles passam por isso. Né? Eles têm esses aprendizados, que é para cada vez mais eles irem tendo sucesso na carreira, né? Hoje eles estão de faixa roxa, alguns de azul ainda e alguns de faixa verde que ainda vão subir, né? Então, digamos que, porque era lá atrás, a gente morava aqui em Manaus, não tinha oportunidade nenhuma, porque eles estão vivendo hoje, como eu falei, alguns estão em Abu Dhabi, os meninos estão rodando campeonatos bons, né? O Lutinho, um dia desse, fez seminário de faixa azul juvenil, sabe? Então, pô, é muito gratificante ver. Pois é, ver o Lutino de Stars era algo que a gente treinava aqui e, cara, será que é possível, sabe? Será que é possível? Mas a gente sempre foi muito só, tipo, vamos trabalhar e vamos deixar as coisas acontecerem. A gente confiava muito também no... A gente sempre confiou no que o mestre fala, né? Tipo, ele falava, as coisas vão melhorar,
né? As coisas vão melhorar, os meninos vão melhorar e todo mundo ganha com isso, né? Então, com os resultados que ele teve com o Mika, com o Diogo, com a galera toda, melhora todo mundo, né? Então, os meninos que estão chegando ganham com isso, os professores ganham com isso, né? Então, a gente, cara, aí começou a subir, a gente, cara, vamos continuar, vai dar certo, né? E foi quando ele falou, Maclay, agora vamos acabar Manaus, estamos com uma boa estrutura aqui em Jundiaí, agora traz os moleques para cá. Aí foi a despedida minha deles, porque eu tinha que ficar em Manaus, né? Esse período foi até meio, pô, aí eles foram embora, aí eu e a Catherine aqui, caraca, será que é isso que a gente quer mesmo? Não tem o menino se batendo, aí o menino gritando, mandando ir tomar banho, caraca. Aí foi quando eles foram para Jundiaí, aí tem 2 alojamentos lá também, e eles estão dando continuidade nesse trabalho com o professor Melk lá e os outros professores também que estão ajudando. E sempre que eu vou lá no alojamento para ver se está tudo certo, conversar com eles, a gente vai tentando manter essa disciplina no lado pessoal e também no lado profissional de todos eles. Uma parada que você falou aí muito interessante, que até hoje, mesmo depois de tanta informação, eu já venho falando isso, lá, acho que pelo menos 5 anos, é o trabalho de imagem e de mídia social, né? Porque hoje a gente tem muito atleta bom, vários campeões mundiais. O que vai diferenciar um campeão mundial do outro é lógico ali a forma que luta, forma como vence, mas muito também como esse atleta engaja e vende a imagem dele para ter oportunidade. A gente vê hoje o Caleb acabou de sair do juvenil, faixa roxa, dando seminário. E você falou também que a escola investe muito nessa aula de oratória, aula de mídia social, como se promover. E isso é muito importante. O atleta hoje, que ele não trabalha fora do tatame, as oportunidades deles estão reduzidas em quase, vamos dizer assim, 80%. Eu não digo 90%, 100%, porque pode calhar de um campeão ali sair por lesão, ele que é o campeão entra, mas os olhares estão para as pessoas que são boas no jiu-jitsu e tem esse trabalho midiático. A gente vê aí o Mika, o Diogo, todo momento eles estão sendo falados. Se você abrir o Rios aí e escrever o nome do Mika, tem milhares de vídeos, Diogo, milhares. E os atletas estão pegando esse espelho, que é o caso aí da nova geração da escola. Como que foi moldada essa parte e vocês viram a importância disso? Porque eu sei que o mestre ele investe muito, você investe muito nisso também. Mas qual foi o ponto de virar a chave que tu falou? Esse caminho aqui, esse trabalho tem que ser feito. Então, foi quando... É porque assim, é meio difícil não pensar nisso, por quê? Porque as pessoas próximas a nós, que estão tendo resultado, elas fazem isso. Né? Então, era muito fácil dar esse exemplo. Cara, vocês estão vendo, você vê o Mika Galvão aqui de faixa marrom, tudo que ele vem fazendo, isso não é à toa. Vocês veem o Diogo, né? Vocês veem meninos até quando eles não têm um bom resultado, o trabalho de imagem que eles fazem, mesmo quando não tem um resultado, sabe? Então, tipo assim, era meio que estava o tempo todo na visão deles. Pô, a gente precisa melhorar, a gente precisa trabalhar, né? E isso é interessante porque, cara, o professor Melk foi um dos primeiros a fazer esse investimento de mídia, sabe? De levar o videomaker, de levar o cara do marketing, né? De fazer esse investimento, né? Então, não foi fácil porque isso não era algo tão famoso ainda, né? Mas com o tempo foi melhorando, foi abrindo as mídias, e hoje, né, é inegável, né? Todos eles têm essa noção, têm esse conhecimento. Eu vejo que eles tentam, né? E estão fazendo bem. Alguns já têm até mais seguidores que eu, né? Já estão conseguindo melhorar a parte de oratória, de fotos bonitas, fotos com um bom padrão. Mas se você for ver o Instagram deles há um tempo atrás, era tudo foto borrada, foto não sei o quê, vídeo lá longe, o pai filmando daqui, postando a minha luta, sabe? E com o tempo isso melhorou bastante, né? E foi graças ao exemplo que nós temos, né? Dos meninos, do professor, né? E também a gente todo dia falando, isso precisa melhorar. Isso aqui é uma das partes, né? A gente deu vários exemplos, a gente dava, cara, esse cara foi campeão mundial e hoje ele, com todo respeito, ele mendiga trabalho em academia, é para ser professor, para tentar rentabilizar. O cara foi campeão mundial, velho. O cara chegou no mais alto nível do esporte, não trabalhou as outras coisas, então, pô, vocês querem chegar assim? Não pode. A gente precisa aprender, sabe? Então a gente deu muito exemplo disso, né? A gente deu muito exemplo disso e eu acho eu acredito que isso foi muito importante para eles melhorarem isso, né? E tá da maneira que tá hoje. Poderia estar melhor, mas já tá melhor que antes.
eu acredito que eles já tem um terço do jiu-jitsu a favor deles aí, pelo conhecimento que eles têm. E a marca também, a marca BJJ College, ela é sensacional. Se você for inteligente e usar a BJJ College para expandir o seu trabalho, você... né? E isso é algo que eu ainda não faço. Eu ainda não faço isso. Ainda estou melhorando, eu preciso melhorar. Eu falo muito disso, mas eu ainda não faço como deveria. Né? Tipo, eu comprei um microfone, eu estou com uma luz aqui, eu estou com um tripé, porque eu trouxe agora dos Estados Unidos. Né? Tem que investir. E sempre que eu vou para os Estados Unidos, eu vejo o quão essa parada tá cada vez mais profissional. E eu preciso, caraca, velho. Tipo, lá no seminário que a gente deu, tinha muitas pessoas que me conheciam, que pediu foto, autógrafo e tal, essas coisas. Cara, eu nem trabalho nada. Imagina se eu trabalhar, eu posso melhorar ainda mais. Né? Então, eu tenho a marca, eu tenho uma boa responsabilidade que eu posso usar a meu favor. Né? Então, é o que eu vou melhorar. Tô quase batendo 10K, hein? Já a gente vai bater 10 mil seguidores. Já segue o Maclay lá, hein? Já segue o link, tá aqui na descrição. Segue ele lá. E você se tornou um pilar muito forte e importante nessa trajetória do Melk Galvão. Hoje você é responsável por trazer os novos campeões, né? Moldar os novos campeões, que a gente fala sempre que a base é importante. Você faz esse trabalho com a base ali, principalmente quando se troca para o juvenil, a gente vê que alguns campeões que foram super campeões de amarela, laranja e verde, chega na fase juvenil, não consegue virar. Você, com a tua experiência, por que você acha que acontece isso nos primeiros anos do infanto para o juvenil, o atleta não virar, mesmo ele tendo sido um grande campeão? Então, isso parte muito do trabalho completo deles, né? O trabalho precisa ser feito, precisa ser feito. E um dos mais importantes que a gente... É por isso que você falou um ponto importante, a gente busca trabalhar a base. Por que trabalhar a base? Pegar uma criança de 10, 12, 13, 14 anos, é muito mais fácil você ensinar bons hábitos para ela do que você pegar um faixa marrom. O cara pode ser campeão mundial. Se ele tem hábitos ruins, vai ser muito difícil fazer aquele cara virar. Né? E quando a gente está falando de alto nível, cara, tem que dormir 10 horas, o cara dorme 11, já tá errado. Tem que comer isso, o cara come isso, já tá errado. Então, quando a criança ela vai sendo moldada desde a base, né, ela entende o que é certo. Isso aí é estudo, tá? Isso aí é científico. Quando ela entende o que é certo, ela vai fazer isso por muito tempo. Né? Claro, nem todos vão ser assim, alguns vão ser disciplinados, vão ser teimosos, como a gente já teve a gente tem alguns exemplos, né? Mas o melhor se fazer é a gente investir na base para que daqui a alguns anos ele comece a dar retorno tanto para a escola como para a vida dele mesmo. Nós já tivemos exemplo de pegar faixas roxas, faixas marrons, até mesmo faixas pretas que têm bons títulos, mas o cara fez aquilo ali empurrando com a barriga. Ele nem sabe como que ele fez aquilo, né? E a gente vê, cara, como esse cara foi campeão, velho. Tipo, olha as atitudes dele. Isso, imagina, ele foi campeão sem fazer o certo. Imagina se a gente consegue entrar na cabeça dele e mandar ele fazer o certo. Só que aí que é a parada. Como é que entra na cabeça de um cara de 20, 25 anos que pra te mudar um hábito de parar de ficar no celular até 11h30? Pô, sou criança pra estar obedecendo isso, sabe? Então, é complicado, né? Então, a gente Mas são pequenas atitudes, né? Que pode parecer... A gente falando aqui, alguém pode ter essa percepção. Caramba, isso não vai fazer diferença. Mas você ficar no telefone, ficar pesquisando sobre o seu oponente, dias da luta, perde o foco, não tem como e faz diferença. Faz diferença. E o pior, eu tô geralmente nessas, eu tive no ADC do Mika, eu tive no ADC do Diogo, né? Eu tive em grandes eventos aí com o professor Melk, cara, e a maneira que eles tratam isso, cara, é loucura. É muita loucura. Eles não erram 1 grama de arroz. Leva o time nutricional, leva o time psicólogo, leva o marketing. Os moleques não perdem um tempo, não erram absolutamente nada. Aí eu vejo moleque de 15, 16 anos querendo ser o bonzão, adulto de 20, 21 anos querendo, não sei o quê. Pô, velho, não vai, pô. Só se tu for muito, claro, tem aquela galera que é muito acima da média, que é muito talentoso. Muito fora da curva. É, muito fora da curva, tem esses casos. Né? Só que, pô, se você percebe que você não é esse cara, né? E tu, pô, não pode, pô, errar. Né? Então, é por isso que, como a gente tá falando, a gente precisa confiar nos garotos. Tipo, eles estão em Abu Dhabi agora. A gente precisa ter a confiança de que eles vão estar se alimentando bem, treinando bem, vão estar causando boas impressões para o time que contratou eles. Né? Então, a gente precisa ter essa confiança. A gente tem essa confiança mais para cima que para não. A gente fica com um medinho ali, espero que você não esteja vacilando aí, hein? Fulano, vê se o menino está fazendo bem e tal, entendeu? Então, mas
digamos que a gente fica um pouco mais confortável, né? Então, assim, eu espero que eles estejam lá fazendo as coisas certas, né? Porque senão é o futuro deles que está em jogo e o nosso a gente está construindo, né? Mas eles precisam melhorar. Eles foram trabalhando desde a base com isso, né? Eles estão há 4, 5 anos, eles sabem o que é certo e o que é errado. Se eles errarem, a culpa é deles. Sim. E acompanhando o Diogo Mika aí nesse processo de construção de ser um grande campeão, né? Você Sim. treinou com o Mika quando o Mika não era a grande estrela do esporte como ele era hoje. Você treinou com o Diogo quando o Diogo não era a grande estrela do esporte. O que você via de diferente neles, Maclay? Então, cara, eu convivi com eles, tipo, eu dormia com o Diogo no mesmo quarto, né? Eu via o que o professor Melco fazia com o Mika, e, cara, o profissionalismo deles sempre foi muito absurdo. Mesmo quando eles não conseguiam imaginar tanta coisa, mas o professor Melco imaginava. Ele foi muito louco. Ele foi muito louco, a verdade é essa. Ele via coisas, ele era tão convicto no que ele queria que não importa, ele ia fazer. Se fosse para ficar o dia treinando, se fosse para viajar, para fazer isso, aquilo, ele ia fazer. Né? Então, tipo assim, o profissional que ele é muito inteligente, né? Pô, o histórico dele, antes do jiu-jitsu, é sensacional, né? Pô, ele fez faculdade, foi formado e tudo mais. Então, o negócio que ele falava bastante, que era interessante, era, Maclay, eu levo o jiu-jitsu como se fosse estudar para qualquer outra coisa. Eu fiz vestibular, eu passei no concurso, então eu organizava isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, revisão, blá, 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 blá. Então, a gente montou, hoje, grande parte da nossa parte técnica, ela é montada assim, né? Como se estuda para concurso público, para a gente fazer os nossos alunos aprenderem da melhor maneira, revisar, aplicar, sabe? Então, a gente tem uma boa organização com isso, né? E ele sempre fez isso desde o começo, né? Desde o começo. Então, cara, naquela época, onde os meninos ainda eram faixa azul, roxa, marrom, tipo, eles simplesmente não erravam, velho, não erravam. Ah, ganhou, não sei o quê. Não, não erra, não tem erro. Não tem dormir cedo, não tem dormir tarde. É fazer as coisas exatamente como tem que ser feitas. Né? Então eu peguei essa parte e eu nunca fui assim, eu nunca fui tão disciplinado, né? E isso também caraca, velho, sabe? Eu não me alimentava como deveria me alimentar. Inclusive, eu sofria muito batendo peso, né? Perdia 6 quilos para bater peso e tal, né? E eu via, pô, os moleques estão no peso, tão certinho, mas, pô, eu comi errado naquele dia, o Diogo tava comendo certo, pô, o mestre não deixa o Nick errar, né? Então, isso também foi algo que me crisou muito na época, sabe? Eu tive a noção, cara, eu não sou como deveria ser. Para eu dar certo aqui nisso, eu preciso ser assim. E eu não sou. Então, é melhor eu ir por outro caminho. Né? É melhor ir por outro caminho. É porque você precisa ter uma mentalidade muito forte. E os meninos sempre tiveram isso. Sempre. Tipo, eu E, nunca vi. Maclay, isso faz muita diferença na hora da luta, né? Faz Quando muito, você muito. chega, por exemplo, às vezes eu sinto isso também, acompanhando o jiu-jitsu já há 13 anos, a confiança também ela é moldada, na minha visão, não só pelo treino duro ali, você tem que treinar duro, você tem que estar bem com no teu grupo, né? Você tem que se destacar no seu grupo, mas a confiança ela também vai sendo moldada ali no dia a dia, né? Você dizendo não para alimentação errada, você pesando certinho. Porque quando você chega para um grande evento, por exemplo, você vai lutar o Mundial, na semana do Mundial, sem perder 4, 5 quilos, não vai fazer bem para tua confiança, né? Exatamente. E, Vitão, eu tive que tirar o fone. Tá dando para ouvir? Tá de boa, tá de boa. Tá de boa? Tá bom, beleza. Pois é, então, exatamente o que você falou. Os mínimos detalhes eles fazem a diferença. E uma coisa também que nos ajudou muito, porque você sabe, então, o jiu-jitsu, ele está sendo profissional de um tempo para cá, profissional Sim, mesmo. E exato. ainda assim, os caras do alto nível ainda não se compara aos esportes de mais alto nível, de mais alto escalão, de mais alto Sim. rendimento, né? Como, sei lá, futebol, basquete, boxe, MMA, essas coisas, né? Então, a gente começou a ver, tipo, cara, no futebol os caras estudam isso, estudam isso, estudam isso, preparam disso, disso. Então por que a gente não faz também? Né? Então, o estudo de técnicas, estratégia, momento de luta, o físico do cara, ver tudo certinho. Então, a gente já fazia isso naquela época, isso não era tão famoso. Tu falava isso para um cara que era do jiu-jitsu, tipo, pô, isso é lezeiro, pô, vai lá, isso é. Vai, Só tu sair na mão. chega lá, chega lá e sai na mão. Né? Então, às vezes, eu até via deboches, isso aí é frescura, não sei o quê. E a gente, cara, isso aqui nos esportes de alto nível, se a gente quer ser um esporte de alto nível, de alto escalão, a gente precisa ter as atitudes corretas. Né? Então, cara, desde a faixa azul, roxa, os meninos não erravam absolutamente nada. Era o estudo, era o treino, era o inglês, era a alimentação, o descanso. Né? Então, e até hoje eles fazem isso. Nem se engana que
porque eles pararam, não. Claro, eles têm um pouco mais de liberdade, né? Mas quando eu tô vendo eles em preparação, os caras não ficam no celular 10 minutinhos a mais, não comem uma besteirinha. Então, tipo, a maneira que isso foi tratada abriu muito minha mente. Eu ficava, caraca, que loucura. Isso aqui é uma das maiores loucuras que eu tô vendo na minha vida. Eu não imaginava que o jiu-jitsu poderia ser assim também, mas é um esporte que depende de você, do seu preparo emocional, físico e entre outras coisas, para você ter bom resultado, né? Então, eles fizeram isso sempre da melhor maneira possível. Como eu falei, o mestre usou outros exemplos para trazer para o jiu-jitsu, para fazer as coisas evoluírem. Então, ele pensou à frente de muita coisa, né? E hoje já é normal você fazer um estudo de luta. Hoje todo mundo faz já, né? Estudar, se alimentar, trabalhar sua mente. Quem não tá Né? fazendo isso, eu não sei se quer ser campeão. Tá errado. Aí como eu falei, claro que tem aqueles caras que só vai e tá tudo certo, né? Mas só que... Mas aí, se a gente for ver, é um em cada 30. Isso, sim, exato. Né? É um Então, isso aí... fenômeno... É um fenômeno... A gente poderia colocar, vamos supor assim, o fenômeno do jiu-jitsu, Mica Galvão. O Mica poderia não fazer, mas ele faz e o nível dele aumenta com isso. Aumenta muito. A gente sabe que ele é bom, ele pode chegar agora e botar ele ali num campeonato, ele vai se sair bem pela experiência que ele tem, pelo tempo de tatame que ele tem, que não vai se igualar com outras pessoas. Mas o estudo, a influência de saber o que fazer, isso também acontece muito com... A gente vê hoje um cara que faz tudo certinho, tá sempre bem, que é o Tainan. Sim, Você vai para o Diogo sempre certinho, ele sempre tá bem. Eu lembro da seletiva do ADCC, que teve até aquele meme, né, que o Diogo foi finalizado por um faixa roxa, ele foi para Abu Dhabi, acho que ele estava treinando com o Mel. A evolução do Diogo daquele ponto para hoje é absurdo. E aí a gente pode falar ele como um case de sucesso de trabalho, dedicação e principalmente constância, porque você perde um campeonato, aí você tá acima do seu peso. Se você não ajustar tudo, você não vai chegar. E ele fez ao contrário. Voltou a treinar com o Melk, treinou em Manaus, foi campeão da seletiva, ganhou do Pato, ganhou o primeiro ADCC dele, ganhou o segundo. Então foi uma evolução gigante. Sim, isso aí, essa época foi legal porque o Diogo teve essa oportunidade, né, de fazer um dinheiro lá. E o tempo foi passando, o mestre foi vendo que ele tava fora de forma e tal. Nossa, o mestre ficou muito louco. O que tu tá fazendo com a tua carreira? Não sei o que, tu vai querer morar pra aí agora? Tal. Volta pra cá, acaba o teu contrato aí, volta correndo. Né? Então, eles foram aprendendo com tudo isso, né? Não tem como pedir que eles venham com a maturidade de uma pessoa de 25, de 30 anos, ter a noção. Né? Então, por isso o professor Melk foi muito importante cara, não tem como falar em Mica e Diogo sem falar do Melk. Né? Por quê? Porque são essas coisas que eu tô falando que fazem muita diferença. Que talvez ele tenha de experiência ou ele tenha de noção, de estudo, alguma coisa que talvez os meninos não tenham. Né? Então, isso aí foi... Tipo, o mestre ele passou por muita coisa aí para deixar os meninos nesse estágio. Como a galera fala, eles são fenômenos, são prodígios e tal, mas, cara, essa parte toda foi moldada de domingo a domingo, sabe? Horas e horas do dia, né? Sem errar, sem se divertir, sabe? Então, quando eu falo que eles são o tipo Mica, o Diogo, que tem esses títulos, que são esses atletas, cara, tudo foi minimamente trabalhado, estudado, né? Foi dada atenção e tipo, com a taxa de erros lá embaixo, taxa zero de erros, e o professor direcionando nisso aí, né? Então, quando eu vi tudo isso, eu como atleta, eu via isso, eu falava, cara, eu acho que eu tô longe de viver do esporte como atleta, pô, não vai dar, olha o que eu tô fazendo, olha os meus resultados aqui, tá começando a cair, a minha mente já tá, já lutava, já querendo ir embora, sabe? Mano, não tá certo, isso não tá sendo saudável para mim, né? Pode ser a minha indisciplina, que eu tá pesando na minha cabeça, né? Juntando com o que eu tô precisando de dinheiro para me manter. Falei, cara, eu vou por esse lado aqui. E é isso aí. E deu certo. Você se sente hoje feliz com a posição que você tá, vendo o impacto que você tá causando na vida de várias crianças que hoje já não são mais crianças, mas quando começaram com você estão vivendo do esporte, estão em São Paulo, viajando o mundo? Cara, é muito gratificante e sim, eu sou muito feliz. Se fosse para tomar essa decisão 10 vezes, eu tomaria a mesma decisão.
né? Porque eu consigo ser muito impactante na vida das pessoas e isso é bíblico, né? Eu acho que se você faz algo, que você ajuda as pessoas, que você está ficando feliz, eu acho que você não tem outro local para ir. Tipo, eu acho que é esse o padrão, né? Então, eu fico muito feliz, eu gosto da aula, eu gosto de estar viajando, eu gosto da aula comercial, eu gosto da aula de competição, eu gosto de viajar, eu gosto de estar lá no campeonato sentindo a energia, eu gosto de ver os garotos alcançando, né? Tipo, hoje estava assistindo o Guilherme lutar lá em Abu Dhabi, né? E eu, pô, finalizou mais 2 faixas pretas lá. Eu, pô, isso aqui é muito bom, pô, né? Então, fiquei feliz, né? E fico pensando, pô, tomara que dê certo e tal, sabe? O Então, é que tu muito vê no bom. diferencial nele, Maclay, o Guilherme? Que ele é faixa azul, mas tem uma... Acho que já pegou roxa, se eu não me engano. Poxa. Roxa. Ele já havia vencido faixas pretas campeões brasileiro na faixa preta, sem kimono. Venceu, finalizou, foi para Abu Dhabi, agora finalizou mais 2. O que você vê de diferencial dele? E essa questão também da gente ver um faixa azul, faixa verde, vencendo faixa preta. Como é que você pensa sobre isso? Vamos lá, o Guilherme sempre foi muito talentoso, tá? Ele sempre foi aquele garoto que eu ensino uma posição, a gente ensina, ele vai lá e faz na hora, né? É no treino ali. Ele sempre foi o garoto que, tipo, mesmo não sendo tão forte, tá, mas ele sempre foi muito inteligente, né? Muito talentoso, aprende as coisas rápido e tem a mente muito forte também, né? Então, só que ele no começo ele era muito preguiçoso, né? Sempre tem aquele desequilíbrio, né? Ele não era tão disciplinado assim, né? Hoje espero que seja melhor, né? Mas o talento dele é muito bom, né? É muito interessante. É porque ele treina desde acho que os 4 anos de idade, né? Então, pô, você vai criando uma coordenação boa, um desenvolvimento bom para o esporte, né? Então, junta o talento dele com o trabalho que ele está fazendo, né? Com as qualidades que ele tem, corrigindo os pontos negativos que ele faz, né? Faz com que ele tenha esses resultados aí, né? Ele tem uma especialidade muito grande em chave de pé, né? Finalizou os 2 na chave de pé, né? Isso aí a gente estuda há muito tempo já também, né? E ver ele assim hoje é muito bom, né? A gente sempre treinava aqui em Manaus falando, cara, eu sempre falava para eles, né? Vocês não treinam para lutar amazonense, com todo respeito. A gente Sim. não quer ganhar o amazonense. A gente não quer ganhar o Nogi do Amazonas, sabe? A gente quer ganhar o Mundial, a gente quer ganhar os campeonatos que vão mudar a vida de vocês. Então, isso foi algo que eu deixei. Eu fiz eles tirarem a pressão, sabe? Quando eles iam lutar aqui em Manaus, já iam muito mais leve, muito mais soltos. Né? E ainda bem que eu estava certo, né? Que eles conseguiram lutar grandes eventos. E sobre essa situação de ter essa luta de faixa roxa com preta, azul com preta, também é algo que no passado não existia. Né? O primeiro ali foi o Mika com aquele faixa preta lá, o Ronald, né? E desde lá, né, cara, aquilo ali foi um grande marketing do mestre. Nossa, que isso. Foi um grande marketing. Para ele fazer um trabalho, confiar no trabalho e no Mika, que ele ia finalizar o faixa preta sendo faixa verde, ele sabendo a exposição que aquilo daria, se fosse bom ou ruim, né? Cara, aquilo ali foi sensacional. Ali foi quando eu acho que ele quebrou todo o paradigma do Mika Galvão, do que eles são capazes de fazer. Foi ali. Porque ninguém tinha coragem de fazer aquilo. Ninguém tinha coragem. Né? E ninguém também, tipo, achava isso interessante, né? Então hoje já é algo normal, já vê os meninos voltando de azul com preta, roxo com preta, as organizações já estão permitindo. Cara, e eu acho sensacional pro menos graduado, é claro. Né? Se eu tô numa situação dessa, pô, voltar com aquele moleque ali, cara, não treino como deveria, eu tô de bobeira aqui, pô, vai ser foda, né? Mas se o cara trabalha como trabalha, aí eu acho, tipo, tem que ir lutar, tem que aproveitar. Eu penso dessa forma. Ali o campeonato adulto, a fase profissional do esporte, certo? Certo. Então, se a gente pegar um faixa laranja, verde, esse moleque já deve estar treinando, dependendo da idade dele, há 10 anos. Exatamente. Aí o cara ali, faixa preta, talvez tenha esse tempo de jiu-jitsu, também uns 10 anos de treino, mas não tá treinando igual um moleque, 3, 4 treinos por dia, preparação física. Ele quer entrar ali só para treinar. E não é que o cara seja ruim, né? Que às vezes a internet fala, pô, faixa preta. É realmente a diferença entre o cara que está vivendo o esporte ali, treinando todo dia, entre o cara que entra numa competição, o hobby. Não está Exatamente. treinando como deveria, não tem o mesmo tempo para treinar. E uma coisa que nunca vai mentir
Nunca vai dar para ser mudado, é o tempo de tatame. Quanto mais Exato. dedicação você bota, mais isso vai se resultar no dia da luta. Isso Então, foi algo que o Melk conseguiu quebrar também, né? Na JP e na IBJJF, permitir que sejam graduados a faixa preta após um título mundial na faixa anterior. isso Ele foi muito brigou por isso. importante. Ele brigou Isso por foi isso. muito importante para a evolução do esporte, por quê? Se você for o melhor faixa roxa em 2025, não tem como você voltar de faixa roxa em 2026. Você já provou que é o melhor. Sim, E no exato. passado, muita gente teve que lutar um mundial 2 vezes na mesma faixa porque não tinha tempo. E para mim isso foi perfeito, porque se você ganha, você tem que ir para outra faixa automaticamente ser o melhor do mundo, né? Sim. Então, Exato. para mim isso foi perfeito e esse é o meu ponto de vista quando eu vejo assim um faixa verde ganhando de faixa preta. Além do tempo de tatame, tem o nível técnico também, de que um tem um nível técnico mais elevado que o outro. E a luta é assim, vence Sim. o melhor ali, mas causa um pouco de espanto, né? De você ver um Sim. infanto ganhando de um adulto. Mas a galera ali tá treinando muito também. Então faz diferença na luta. Hoje já passou daquela fase, né, de sabe, tipo, precisa ter o direcionamento da equipe, do professor e seu também. Pô, eu quero, se eu sou um faixa preta que treino esporadicamente, beleza. Voltar uma competição, pô, vou pegar uma competição mais acessível, né, para eu estar ali. Mas se você entra numa competição muito grande, você tem que você tá exposto, você não tem outra opção, né? Você tá exposto a isso. Então, aí que já entra. Se eu sou faixa preta e eu tô exposto nisso, eu preciso aguentar a peteca. Eu preciso, tipo, esse dia, última vez eu tava em Jundiaí, eu treinei, o Gabriel me chamou pra treinar, o Gabi Gordo, o Gabriel Monteiro, campeão Sim. europeu agora, esse ano. Cara, eu lutando com ele, eu treinando com ele, cara, pá, não sei o que, eu ganhei uma vantagem, eu ganhei dele de uma vantagem chorada. Chorada que eu chorei a vantagem. Aí eu saí, eu fiquei, meu Deus do céu, eu preciso voltar a treinar mais. Eu preciso. E ele saiu, eu ganhei por uma vantagem. Na próxima vai ser empate ou eu vou ganhar. Eu falei, tá pegando uma tapa, filha da mãe. Né? Então, isso aí tipo, aí eu em treinar com ele, eu tenho que ter noção. Pô, o moleque tá treinando igual filha da mãe. Eu não tô assim, mas eu vou lá, porque eu segurei a peteca. Agora, pra eu treinar com ele de novo, só quando eu estiver bem, porque se eu tiver ruim, ele vai me bater. Sabe? Então, tipo, pra mim tá tudo bem. Não tem como comparar. Eu passo o dia vendo business de escola, dando aula e tal, e o moleque passa o dia treinando. São outros estágios da vida, né? E eu Exato. também penso dessa forma, porque você vai lutar um ADCC que engloba tudo, você tem que Exato. estar muito confiante no teu treino, que tu vai fazer força com o infanto, com o juvenil ali. E o que causa mais espanto também, que às vezes eu acho que mente um pouco com a mente, é que os alunos do Melk e os seus alunos usam a faixa, né? Então eles vão pro ADCC, tá ali de faixa azul, aí o cara é faixa preta. Meu Exato. irmão, vou querer matar esse faixa azul aqui. E já teve casos assim, os alunos já perderam, mas fica muito evidente as vitórias deles, que é algo absurdo, né? Um garoto de 14, 15 anos ganhar de um faixa preta de nível. A gente não tá falando aqui de faixa preta que, pô, só se inscreveu ali. Eles estão ganhando da galera de nível muito alto. Pois é. Então não tem, não cabe julgamento, sabe? Não tem porque, pô, sabe? Tipo, o esporte está nesse nível, as organizações estão fazendo, o cara tá lá porque ele quer, ele pagou a inscrição, ele se colocou, então, tipo, não tem problema. O problema é com ele mesmo, sabe? Não tem o que fazer. Né? Um dia desse eu treinando com o Caleb, ele me deu um double blast no peito que eu parei de treinar, deu uma cabeçada aqui no peito que eu parei de treinar, ficou doendo pra caramba. Eu falei, eu vou te pegar ainda, tu vai ver, só que eu não peguei ele, pô. Como é que eu vou pegar? Temos que treinar para pegar ele aí. E Pô. falando um pouquinho do seu tempo de tatame, competindo, treinando, para você, assim, seu top 5 de treinos mais duros que você já teve? Quem que você colocaria em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto? Tá, treino duro, vamos lá. Cara, eu vou começar com o Diogo, né? Porque ele é muito inteligente, sabe? Eu lembro que eu não sentia a força dele, eu não sentia a pujança física, mas eu sentia a inteligência dele lutando, sabe? Então, tipo, era uma briga mental muito grande, de verdade, uma briga mental muito grande, né? Então, treinar com ele era muito chato. Era muito chato. Tu poderia ter mais força, tu poderia elevar ele, só que ele é muito imprevisível. Tipo, bom, vou fazer isso. E tu, caraca, como que eu não vi isso, sabe? Então, acho que eu vou colocar aí o Diogo. Já treinei com o Mika também, né? Então não tem como, não tem como, tipo,
tu não consegue fazer nada, tipo, de verdade mesmo. Eu lembro, na época, não tinha como fazer nada. Específico aqui com o Mika, é rapidinho, eu sei que você é mais leve, mas vai lá, eu tentava fazer uma coisa de verdade. E ele treinando ali, meio que, pô, é uma clay e tal, de boa, e eu não conseguia fazer ainda assim nada, então, bem difícil. Cara, eu vou selecionar aqui, terceiro, um atleta, faixa marrom. Eu não sei se você conheceu, mas acho que não. Ele é o João. Ele também estava na minha época, né? Só que hoje ele está fazendo faculdade, parou de treinar. Ele está treinando esporadicamente para o Manaus Open. Ele está de faixa marrom. Ele estava bem no comecinho com o mestre, no título do Pan Kids, do Mika, do Diogo. Ele também foi campeão Pan Kids nessa época. Só Legal. que no decorrer do caminho ele teve que operar os dois joelhos, né? Então impossibilitou dele viver disso intensamente. Então hoje ele está treinando, ele está de faixa marrom, vai lutar o Open. Acredito que seja campeão e já vai pegar a preta, né? É o João, cara, treinar com ele era loucura, era absurdo. Tipo assim, talvez a galera não conheça muito, mas eu até falei, porque, sabe por que eu tenho um trauma dele? Na época que eu ganhei, eu tava indo pro Grand Slam do Rio de faixa azul. Eu já tava, tipo, tava muito bem, tava treinando, e nesse período ele não tava treinando, ele era faixa verde, eu era faixa azul. Né? Ele foi treinar um treino comercial porque ele tava com o negócio no joelho já. Aí eu Sim. fui treinar com ele, né? Eu tava prestes a viajar, o peso já certinho, tudo muito bem, preparadaço. Cara, nesse treino, o faixa verde, que era ele, o João, me apagou no treino. Me apagou no treino, me Caraca. podou. Eu acordei assim, o Melk rindo. E eu, caraca, mano, cara, aquilo ali ficou na minha cabeça. Pô, um faixa verde me bateu, tô treinando igual um filho da mãe, ele me apagou, não sei o quê. Será que eu tô bem pra lutar? Pô, será que tá certo isso mesmo? Né? Então, desde aí eu tenho essa lembrança bem, bem aí. Cara, ele era muito estranho. Ele treinava muito bem com o Joe, com o Fabrício, com todo mundo. Né? Então, é isso. Três aí, eu vou colocar quarto aqui o Fabrício. Pô, ele era muito chato também. Nossa, era muito chato. Era muito chato. Sabe? É tipo, imprevisível demais também. Umas coisas assim que tu não entendia, sabe? O vigor, aí combina com o vigor físico também, não cansava. Sabe? Então, o Fabrício. E eu vou colocar o quinto aqui, o Leandro Lima. Não sei se você sabe o que é. Sim, sim. Nossa Índio senhora, brabo. cara, o índio brabo. Meu Deus do céu, aquele cara ali. Eu tô falando, né, galera, que eu treinava diariamente, né? Tinha muita gente boa, só que eu era, tipo, como eu era do peso deles, né? Eu treinava mais com essa galera, né? E eu coloquei o Mika aí porque eu tenho uma experiência e não dá, né? Não dá, então tem que colocar o Mika também, que eu já treinava com ele. E o Leandro Lima, cara, ele era muito forte, ele era muito forte, uma pressão muito forte. Se tu deixasse ele chegar de alguma maneira, né, já era, tu não conseguia fazer mais nada. Se ele coloca na meia dele, tu não conseguia fazer nada. Então ele era muito forte, vigor físico, pressão muito boa. Então eu também tinha, pô, vou treinar com o Leandrinho, velho. Porra. Sabe, vou treinar com o Fabrício. Preciso fazer alguma coisa, sabe? Então, vou colocar esses 5 aí. Irado. Para você, seu top 3 melhores atletas de todos os tempos do esporte. Que você foi fã, que você gostou de assistir, que você viu, ou que você ainda pesquisa, mas sua prateleira desses três tá esses 3 nomes. Tá, vamos lá, vou começar em terceiro. Cara, em terceiro eu vou colocar o Muhammad Ali. Você conhece? Que migrou pro MMA Sim. agora, tá buscando UFC. Não pelo jiu-jitsu dele em si, mas também porque, pô, eu gostava muito de ver ele lutar por conta da agressividade dele. E eu não sei se você acompanhou, mas na época ele tinha aquele motivacional, ele abriu um curso Sim. motivacional, ele tem um canal no YouTube que até hoje ele posta algumas coisas. E a maneira de pensar dele, cara, me ajudou muito a moldar minha mente também, sabe? Tipo, de muito, cara, sem desculpas, sem mimimi, a vida é essa e tudo mais. É um cara que veio do nada, né? E hoje ganha vida através disso. E eu gostava muito de ver ele lutar. Tinha um jogo agressivo, trocando queda, passando guarda. Cara, de vez em quando eu vejo uns vídeos dele, uns highlights dele que eu acho muito foda. Né? E eu usava ele de exemplo para os meninos também, tanto da trajetória dele até ser campeão mundial e fazer essa migração pro MMA. Tem uma academia hoje, né, também. Não sei se ele vai ver esse vídeo, mas eu também, pô, foi uma realização também que quando eu fui campeão europeu, ele tava no Driarte, ele tava fazendo tipo uma temporada lá. Né? Então eu via ele treinar e quando eu fui campeão ele me deu Irado. parabéns porque ele estava com o time do Driache lá em Portugal. Cara, e eu lembro que ali foi... Eu não sou muito de tirar foto com as pessoas. Pô, eu posso ver, cara, pô, esse cara é foda, tá? Mas só que eu não sou muito de tirar foto. Mas com ele eu tenho. Eu tenho com ele e tenho com o professor dele, que é o Lloyd Irving. Né? Então eu vou Irado. colocar o Muhammad Ali em terceiro aí. Né? Talvez possa ser uma escolha que a galera possa não conhecer tanto, né, atual, mas o Muhammad Ali
Eu me amarrava nele. Cara, segundo eu vou colocar aí o... que eu gostava de ver também, cara, era o Lucas Lepre. Lucas Lepre. Absurdo. Pô, nossa, cara, eu gostava muito de ver ele lutar. Ele lutando com o Kainan, naquele absoluto do europeu, os títulos mundial dele, muito técnico, sabe? Muito inteligente. Eu prezo muito por isso, sabe? Então, o Lucas Lepre, eu colocar ele como segundo cara que, assim, de títulos e de performance, né? Então, vamos falar isso. Títulos e performance, eu vou colocar o Lucas Lepre. Cara, e primeiro não tem como falar, não, é o Mika. Por quê? Vamos lá, por quê? Muita gente vai falar e eu entendo os dois lados. Mas, cara, fazer o que o Mika fez com kimono e sem kimono, pra mim isso já dita tudo. Tá vendo? Tipo, nós temos muito grandes aí, tipo, temos Roger Gracie, nós temos a galera toda. Só que, cara, estamos falando de alguém que quebrou barreiras, de que impactou, né, o esporte, né, que consegue performar no mais alto nível com kimono e sem kimono. Ganhou os maiores títulos, né? E é o cara que acho que não tem como não colocar ele em primeiro, pô, sabe? Pela revolução que ele vem fazendo, por tudo. Entendeu? Talvez ele nem tenha essa noção, talvez o professor Mel que tenha essa noção, talvez ele não tenha, que o Mika é muito. Se perguntar isso dele, ele vai tirar de tempo. Né? Mas não tem como, não é porque ele é da minha equipe, não é porque eu sou próximo dele, né? Mas eu acho que não tem como colocar não colocar o Mika, de verdade, de verdade. Pô, irado. E pelo showman que ele é, sabe? Exato, luta muito, com sem kimono. Não tem como. E uma pergunta assim, que muita gente às vezes tem curiosidade, né? Como é que é o planejamento do treino da galera que compete? Como que funciona um dia de treino dos alunos do Maclay? Então, hoje, no momento, como a gente está trabalhando com uma galera muito nova, né? A gente está obrigando com que eles estudem de manhã, eles precisam estudar. Né? A gente teve uma experiência da galera que não estuda. Tipo, vamos treinar o dia todo, sem estudar. No decorrer do tempo, isso foi um problema. Que os meninos estavam crescendo sem uma educação básica, sabe? E a gente, cara, vamos parar com isso. Vamos botar eles para estudar um turno, né, de preferência de manhã, e treina à tarde e à noite. Então, hoje, aqui em Manaus, o que os nossos atletas de competição, né, estão fazendo é isso. Eles estudam de manhã, eles vão em casa, almoçam e vêm para academia de tarde e já passa o dia, né, tarde e à noite na academia. Né, e treinam jiu-jitsu, treinam wrestling, fazem preparação física. Né? Tô motivando alguns a fazer inglês. Já tem uma turminha boa fazendo inglês. Né? E também fazem 2 treinos comerciais pela parte da noite. Aí vão para casa 10, 11 horas da noite, né? Dorme, acorda, escola e repete isso aí. Né? Isso aqui em Manaus está fazendo assim. Lá em Jundiaí, os meninos, né, já estão bem maiores, né? Aí também alguns estão estudando EAD, as crianças, né? E também estão fazendo essa rotina, né? Então a gente tenta fazer com que a tarde e a noite seja produtiva da melhor maneira possível. Então imagina, né? Eles estudam de manhã, almoça e já começa, tipo, uma coisa atrás da outra, claro, com um intervalo de descanso, né, para não lesionar eles ou deixar um cansaço extremo. Mas eu vejo que no final da semana todos eles estão bem desgastados, mas isso vai trazer frutos no futuro, né? E no meu treino de competição aqui em Manaus, eu sempre, além de treinar, eu falo muito. Cara, eu falo muito, velho. Eu falo 20, 30 minutos. Se algum aluno fez besteira, eu vou usar ele de exemplo, eu vou ficar dando esporro nele na frente de todo mundo por horas e horas e horas, sabe? Então, eu falo muito. Não é só treino. Aqui eu falo bastante mesmo. Todo treino eu tiro 30, 20 minutinhos para falar, para dar exemplo. Cara, já usei você de exemplo diversas vezes, né? O Vitor, fez uma entrevista com o fulano, por quê? Será que porque fulano é bonito? Não, porque fulano atraiu alguma coisa, tal, não sei o quê, entendeu? Então, vocês viram agora o campeonato, vocês acompanharam, vocês viram o que tá funcionando, dando certo. Fulano abriu um canal no YouTube, se inscreve lá e dá uma olhada na rotina dele, para ver se você consegue observar algo positivo, né? Tipo, sabe? Então aqui eu sou um paizão dentro da academia, tentando moldar eles da melhor maneira possível. Né? Tipo, ontem foi dia de esporro, porque eu tô com o Romilson aqui, é um faixa roxa, né? Tá com 18, 19 anos. E ele tá auxiliando nas aulas, né? Ele treina, tá competindo, aí tá fazendo tudo completo. Ele tá estudando, tá terminando o ensino médio, aí faz preparação, wrestling, treina jiu-jitsu e também tá auxiliando nas aulas comerciais. Aí ele me apareceu esses dias com o cabelo moicano, um negócio feio aqui, mal. Sabe quando raspa só aqui, tá aquele negócio grande aqui? Cara, eu dei um esporro nele muito grande. Pelo amor de Deus. Cara, eu usei muito exemplo. Fui no chat GPT, eu tirei print de várias coisas, eu comecei a ler para eles, né? Chat, o que tu acha? Se um cara desse daqui vai dar aula pro teu filho, tu acha interessante? Sabe, cara, eu esculachei ele.
né? E no dia seguinte ele apareceu já com o cabelo cortadinho, mais decente, né? Porque isso é algo importante, pô, né? Isso é algo importante. Muito. É muito importante. A gente não pode inverter esses valores de uma boa aparência, de uma boa comunicação, sabe? Aí o pior, estavam zoando ele porque ele estava com o cabelo cortado. Mano, aí eu tomo mais esporro. Vocês estão viajando, os valores estão investidos mesmo, né? Como é que o amigo de vocês está ouvindo o que eu estou pedindo para ele fazer? Ele cortou o cabelo de maneira decente, vocês com o cabelo tudo feio aí, estão achando ele que é o erradão, sabe? Então, eu sou um paizão mesmo aqui, eu sou chato pra caramba. Mas eu sei que essas coisas fazem diferença. Tipo, exemplo, é você, Vitão. Você chega na academia, né? Aí o professor do seu filho usa brinco, tem o cabelo todo doidão, fala palavrão o tempo todo, tá o tempo todo é na bagunça. Você vai deixar o seu filho lá pra dar aula? Não vai. Né? Não. Então, isso aqui são crianças, né? São jovens, adolescentes, e essa geração tá bem difícil. Demais. Né? Então, tá sendo uma briga aqui. Só que é aquilo, né, Vitor? A gente dá atenção para aqueles que jogam com a gente, né? E também com que os pais joguem com a gente, porque às vezes o aluno joga, só que o pai não joga. Aí é um problema, né? Então, quando o pai joga... Como você lida com isso? Cara, é horrível, Vitão, meu Deus. Isso aí é um assunto... Esse é um assunto polêmico, isso aí. Cara, é muito difícil. É muito difícil mesmo, sabe? A gente até, em Jundiaí, a gente até implantando algumas regras já para que o aluno não fique sozinho treinando, né? Que não tenha acesso ao pai, que o pai esteja observando, pelo menos, né? Mas é porque é muito difícil, sabe? Tipo, é uma coisa que atrapalha muito, né? Tipo, exemplo, a criança tá treinando, a criança errou, a criança vai beber água, aí o pai, pô, tu errou naquilo ali, não era pra ter feito aquilo, tal. Aí tá treinando, aí o pai grita, ei, faz isso, não sei o quê. Aí eu falo, pô, não vamos lutar essa competição. Aí o pai, não, mas eu quero que ele lute porque não sei o que, sabe? Então, quando começa a jogar assim, a gente tenta conversar. Pai, a gente tem experiência no que a gente está fazendo, no que a gente está pedindo, né? A gente tem resultados, e claro, a gente não quer o que é ruim para o seu filho, né? A gente está aqui, se você quer que ele seja competidor, a gente precisa fazer algumas coisas, não é só jogar para competir, não é só treinar, né? Então você precisa jogar com a gente, né? Porque você é pai, né? Você é a pessoa mais importante da vida do seu filho, você é pai e mãe, né? Não tem como, tipo assim, isso aqui é interessante, fazer um trabalho, Vitor, com uma criança que não tem o apoio dos pais é mega difícil, é muito difícil, não, tipo assim, sabe? Temos alguns exemplos de moleques que são muito raçudos, né, que passaram por isso e estão dando certo, mas os moleques foram inteligentes em ouvir, né? Só que é muito difícil, a gente precisa ter o apoio do pai, porque o pai vai fazer o papel de pai, pô, não tem, sabe? Exato. Na academia, deixa com o professor. Claro, se você viu alguma coisa errada, você pode e deve, pô, com a recepção, com a direção, ou até mesmo com o professor, pô, não gostei daquilo ali, tá certo mesmo e tal, né? Jogar junto, dialogar, tentar melhorar a situação se ela estiver ruim, mas interferir ou tentar direcionar, é melhor você abrir um tatame na sua casa e dar aula para o seu filho e fazer com que ele dê certo, né? Isso aí é o melhor, porque conflito de informações para a criança é bem complicado, entendeu? Exato. Meu amigo, muito obrigado aí pela resenha, 1 hora de resenha, descobrindo mais sobre você, sobre como você pensa. Você tem uns minutos finais aí para agradecer quem você quiser. Tá bom. Agradecer a todo mundo que assistiu, né? Agradecer também a Deus por tudo isso, né? A você, Vitão, pela oportunidade. Pô, acompanho você há um tempão. A gente se conhece há um tempão já, né? Obrigado, então, irmão. É gratificante ver o seu trabalho e também é muito gratificante para mim estar aqui no VF pela primeira vez, fazendo essa entrevista, e que isso aqui possa gerar boas informações pela comunidade do jiu-jitsu, tanto para atleta como para professor. E agradecer a todo mundo que assistiu também, a nossa equipe, o professor Mel, que é isso aí, vamos pra cima. E a minha esposa também, que montou um cenário aqui para mim, senão não ia ser essa qualidade boa aqui, não. Tirou onda, parabéns aí, hein? Primeira de muitas, meu amigo. Obrigado. Tamo junto. Até a próxima.